Olá, quem vos fala aqui é o pastor Joani, pastor da central aqui de São Bernardo do Campo, do Distrito Central de São Bernardo do Campo. Falo à nação de Lenço, mas também falo a todos aqueles que entrarão em contato com esse vídeo e quero compartilhar aqui de uma mensagem espiritual para a sua vida, entendo que vai te ajudar na sua caminhada espiritual. E eu estou aqui com a Bíblia já aberta para que a gente possa ler e meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 9, o verso 15 em diante, o seguinte: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o descobriu, e a saber a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo numa aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Verso 18 diz assim: Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E ali continua a descrição do texto, dizendo que às vezes essa nuvem ela permanecia mais um tempo um pouco mais longo, prolongado, mas também podia ficar pouco tempo, e enquanto a nuvem parava, o povo, segundo o dito do Senhor, segundo o mandado do Senhor, segundo o movimento da nuvem, ou eles paravam ou eles iam com a nuvem. E aqui eu quero trazer uma mensagem espiritual para a sua vida. Sabe que quando a gente pensa na caminhada de Israel ali no deserto, a gente pensa também em nossa caminhada aqui na terra. O povo de Israel foi liberto do Egito, estavam escravos ali, foram libertos por Deus no Egito, e agora na caminhada que estavam fazendo, estavam passando pelas dificuldades do ambiente em que eles estavam caminhando, que era o deserto. Obviamente que aquilo que eles estavam, para onde eles estavam indo, havia uma promessa de Deus para que eles habitassem a terra prometida, né? Assim também há em nossa caminhada esse tipo de similitude, né? A gente também está numa caminhada, também estamos caminhando para a terra prometida, também estamos caminhando para Canaã, mas a Canaã celestial. Agora, quando a gente pensa onde eles estavam caminhando, que é o deserto, a gente percebe, a gente nota que na verdade eles tinham dificuldades, porque o ambiente do deserto é um ambiente hostil à vida, é um ambiente inóspito, né? De dia muito calor, o sol causticante, à noite frio extremo. Então o deserto é um lugar de extremos, né? Eles estavam passando por grandes lutas, havia falta de água, falta de alimento, você não podia plantar nada, enfim, eles estavam passando por uma caminhada difícil. E é possível que você também note que a sua caminhada até que nós cheguemos à terra prometida que Deus tem para nós também temos momentos difíceis em nossa vida. Porém, na descrição, e agora faço uso disso aqui, e a lição é simples, mas é profunda, porque quando a gente pensa nesta nuvem, a gente precisa observar o seguinte, que essa nuvem ela era uma representação, uma manifestação de Deus, né? E representava de alguma maneira a proteção de Deus. De dia, essa nuvem trazia sombra, trazia alento ali, em meio àquele extremo calor do deserto, mas à noite ela se transformava numa coluna de fogo. A gente não sabe bem dizer como era esta coluna de fogo, mas talvez esta nuvem transformava-se talvez em algo avermelhado, forte, com um calor que irradiava, e iluminação também que vinha da própria nuvem. Então vinha, veja, quando você olhava para esta nuvem, ou quando você pensa na ideia dessa nuvem, ela significa proteção. Então, veja, quando nós estamos sob o cuidado de Deus, Deus deseja proteger a nossa vida. Agora, essa nuvem, ela não só significava proteção. Agora, só falando ainda um pouquinho sobre esta ideia da proteção. Nós, como seres humanos, nos agradamos da ideia de estarmos protegidos, estarmos debaixo das mãos de Deus, estarmos debaixo dos cuidados de Deus.
como a gente pede pela proteção da nossa família, pede pela nossa proteção, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, como a gente se agrada da ideia de estarmos protegidos por Deus. Agora, a grande questão é que nem sempre temos a ideia de estarmos protegidos, mas estarmos na direção de Deus. E aí vem o segundo aspecto que esta nuvem representa. O primeiro aspecto é que esta nuvem representa a proteção de Deus. Porém, esta nuvem, nesse texto, deixa muito claro, ela também representa a direção de Deus. Nem sempre nós estamos dispostos a estar na direção de Deus, apesar de querermos a proteção de Deus. Você já pensou nisso? Às vezes a gente quer estar protegido por Deus, mas a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer e levar a vida como a gente quer. Você já pensou sobre esse aspecto? É bastante importante. E aqui a gente consegue perceber que proteção e direção andam juntos. Se você estivesse debaixo da nuvem, você estaria protegido. Mas se a nuvem parasse, você deveria parar. Se a nuvem fosse para alguma dos lados, para alguma direção, eles deveriam seguir a direção. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que o israelita que estava ali naquele acampamento, naquela caminhada, era obrigado a seguir a nuvem? Veja, Deus não nos obriga a nada. Talvez um israelita terminando de montar seu acampamento, e quando a gente fala de desbravador, a gente fala de acampamento. Obviamente que o acampamento daquela época não é um acampamento tão fácil como o nosso hoje, né? A gente tem a barraca canadense, a gente tem a barraca iglu, e a gente consegue montar com muita facilidade. Para montar um acampamento naquela época era muito mais difícil. Agora, pense assim, imagine aqui junto comigo, o israelita terminando de montar seu acampamento, terminando de organizar sua família, toda aquela estrutura difícil, e então a nuvem do Senhor passou ali só talvez um dia, e agora começa a se inclinar para uma outra direção. Eu imagino que o israelita poderia olhar para o céu e falar assim: ah, Senhor, o Senhor está na brincadeira. Eu acabei de montar meu acampamento, acabei de colocar aqui minha vida, instalar minha vida aqui, e a nuvem já está se inclinando. Eu não vou. Sabe que o israelita ele tinha essa liberdade. Ele poderia não querer ir junto com a nuvem. Ele poderia não querer ir na direção do que a nuvem estava indo. E você também é livre para seguir a direção que você quiser. Agora, quando a nuvem ia, a proteção também ia embora junto. Porque a proteção de Deus tem que ver com a sua direção. E a direção de Deus tem que ver com a sua proteção. Você consegue compreender? As coisas estão intrinsecamente relacionadas. Você já pensou sobre isso? Sua vida está na direção de Deus? Você tem sido protegido por esse Deus? Ou você percebe que em algum momento você perdeu esta proteção que você tanto almeja? Sabe, eu quero deixar esse pensamento para você. Que você possa compreender que a proteção que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja em nossa vida, também tem que ver com a direção de Deus. E sabe, nesse mundo, a gente percebe que as pessoas, elas nem sempre estão tão dispostas a seguir a direção de Deus. Porém, é necessário que a gente entenda que somente estando na direção de Deus é que nós estaremos sob a sua proteção. E protegidos, saberemos que estaremos na direção de Deus. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que Deus possa abençoar muito a sua caminhada e que nós possamos logo chegar na Canaã celestial que Deus tem prometido para nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Podemos compartilhar da sua palavra. Que o Senhor tenha falado ao nosso coração através do texto bíblico e que nós possamos entender que para estarmos protegidos pelo Senhor, precisamos estar na tua direção. Para estarmos na tua direção ou estando na sua direção, estaremos protegidos. Que a nuvem do Senhor, que hoje é representada pela palavra do Senhor, ela possa dirigir a nossa vida, mas também possa nos proteger. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um grande abraço. Que bom que você esteve aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor sempre seja presente em sua vida. Um abraço no coração.